nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, e para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, depois de Jesus com os discípulos, o qual Jesus dormia na barca, e a barca ter sido atacada por uma tempestade, Jesus fez o mar se acalmar. Aqui nós vemos Jesus chegar numa terra pagã, na terra dos Gerazenos. E aqui o que nós vemos é que, mal Jesus desceu da barca, um endemoniado veio até o encontro de Jesus. E a narrativa do São Marcos quanto a esse endemoniado é muito triste. É triste de ver o que o demônio consegue fazer na vida das pessoas. A tristeza, primeiro, desse homem ser possuído pelo demônio. Segundo, esse homem morava no meio dos túmulos. Morava no meio dos mortos. Outra tristeza. Segundo, a tamanha violência de que forma esse homem possuído agia, porque ninguém conseguia amarrá-lo com as correntes e nem com algemas. Ninguém conseguia dominá-lo. E assim, aquele homem vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras.
essa narrativa de São Marcos mostrando a situação decadente, a situação daquele homem que era dominado pelo demônio, nos causa muita tristeza, nos causa um sentido de ver a capacidade do demônio tem de destruir a vida humana. E aqui esse homem, possuído pelo demônio, corre e cai de joelhos diante de Jesus e grita bem alto: o que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O demônio reconhece Jesus como Messias, como o Filho de Deus. E a esse demônio, como nós veremos que é uma legião que atormentava esse homem, agora é o demônio, as legiões, esses demônios que pedem que Jesus não os atormente. E aqui Jesus manda com autoridade que o espírito saia desse homem. Mas Jesus pergunta, quer saber quem é esse demônio? E aqui a surpresa: meu nome é Legião, porque somos muitos. Essa legião, nós precisamos entender o tamanho de demônios que possuía esse homem. Muitas vezes nós achamos muito, um demônio já causa um estrago enorme na vida da pessoa. Imagina muitos demônios, uma legião. Para que nós tenhamos conhecimento, a terra de Israel, no tempo de Jesus, era dominada pelo Império Romano. E as tropas do Império Romano eram conhecidas como legiões. E uma legião do Império Romano era composta por 6.000 homens. Então aqui o demônio mostra que são mais de 6.000 demônios que estão ali possuindo aquele homem, que estão no corpo daquele homem. Imagina a dor, o sofrimento, a miséria que esse homem vivia, a tristeza desse homem viver no mundo das trevas, aprisionado por essa legião de demônios. E ali os espíritos impuros vão dizer: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Porque ali na região havia uma manada de porcos, mais ou menos 2.000 porcos. E assim Jesus permite que eles vão para os porcos. E aí o que eles causam? Eles causam a destruição. Aqueles porcos possuídos pelos demônios se jogam no precipício, caem no mar e se afogam. E o que nós vemos em seguir é que aquele homem, aqueles guardadores dos porcos, correm até a cidade para contar o que havia acontecido. E aí, quando chegam as pessoas lá, vem um endemoniado, já vestindo, já em seu próprio senso, já tinha se recuperado, já vestido no próprio senso, e ali vão pedir para que Jesus vá embora. Aquele povo não se alegra por Jesus ter feito o exorcismo e ter libertado aquele homem das trevas, da prisão dos demônios. Mas ali eles preferem aos porcos do que a Jesus. E assim pede que Jesus vá embora. Assim, aquele homem, quando Jesus vai embora, aquele homem se dirige a Jesus, pedindo para ele, para que vá com ele, que seja seu discípulo. Mas como bem sabemos, é Jesus que escolhe os discípulos, e como Jesus foi expulso ali daquele lugar, é aquele homem que será escolhido por Jesus para pegar e anunciar a boa nova. Jesus diz para ele: vai para a tua casa, para juntos dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então aquele homem foi embora e começou a pregar tudo o que Jesus tinha feito por ele, e assim tantas pessoas ficam admiradas. Para nós, qual o sentido desse evangelho? Como nós também, muitas vezes, somos prisioneiros,
muitas vezes não por essa legião, mas por tantas coisas que nós vemos nesse mundo que nos aprisiona quando vivemos nos pecados, nas trevas, de tantas coisas erradas que nós fazemos. Ali somos prisioneiros do demônio, somos prisioneiros do pecado. E somente quando reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso libertador, verdadeiramente somos libertos. E assim nós somos chamados a anunciar essa boa nova, deixando de lado aquela vida dos mortos, como esse homem vivia no meio dos túmulos, para renascermos para uma vida nova, guiados pelo Cristo Jesus. Queridos irmãos, que nós não escolhamos viver com os porcos, não choremos pelos porcos, mas que nós nos alegramos, porque o Cristo nos libertou. E assim também nós nos alegremos quando vemos tantas pessoas que têm esse encontro com o Cristo e são libertadas. Que nós possamos acolher essas pessoas, acolher o seu testemunho e que siga de exemplo para cada um de nós. Aqueles que viviam para os mortos, viviam no meio dos mortos, hoje vive na vida, na luz do Espírito Santo, guiado pelo Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, que nós tenhamos uma ótima semana. Fiquem com Deus.